Eu já apostei com vocês há muito tempo que, na minha opinião, o primeiro Bolsonaro a ser preso vai ser o Jair Renan. E agora eu reitero a minha aposta porque ele vai ser preso pelo ex-namorado, o Diego Pupi. Essa história toda de Jair Renan namorar um rapaz começou por conta de um depoimento do Diego Pupi à Polícia Civil do Distrito Federal. E na entrevista que o Jair Renan concedeu ao Léo Dias, o Jair Renan atacou o ex-namorado, o que pode descredibilizar o depoimento do Pupi à polícia. Então o que o Diego fez? Jogou no ventilador, expôs mais detalhes sobre o Jair Renan, inclusive um suposto segundo namorado. A questão é, ele vai jogar o Jair Renan na prisão, porque ele está magoado. Como vai ser a reação da família Bolsonaro com a prisão do Jair Renan? Na sua opinião, qual vai ser o primeiro Bolsonaro a ser preso? O ex-namorado vai ser aquele que irá condenar o Jair Renan? Qual que é a reação da família? Deixe seu like se você quer o Jair Renan preso e se inscreva no canal. A origem de toda essa história, pessoal, é o ponto central e o ponto chave para a prisão do Jair Renan. Porque muitas pessoas estão usando esse episódio para fazer galhofa em cima do Jair Renan com relação ao histórico de declarações do pai dele. Mas isso é secundário. Nós temos que entender como essa história começou e onde ela vai terminar, e ela vai terminar na prisão. Porque em Brasília existe uma máxima que só assessor e familiares, muitas das vezes esposas, que jogam político na prisão. O Diego Pupi é as duas coisas. Por quê? O Diego Pupi, ele prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal no âmbito de uma investigação que envolve o Jair Renan. O Jair Renan, ele tinha uma empresa junto com outro rapaz, o Maciel Carvalho, que é o pivô do término do relacionamento dos dois, mas isso a gente fala mais na frente no vídeo. E essa empresa está sendo acusada de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsificação ideológica e estelionato. O Diego Pupi prestou o depoimento e nesse depoimento ele falou que ele era namorado do Jair Renan. Por quê? Porque ele pode ser preso, ele pode ser cúmplice de toda a organização ou até mesmo integrante dessa organização criminosa. Ele não quer ir para a prisão, óbvio, então ele teve que revelar tudo. E aí começou todas as especulações, ou começaram todas as especulações, culminando para a entrevista desastrosa do Jair Renan pro Léo Dias, onde o Léo Dias revela os prints do Diego Pupi falando, né, com o Jair Renan convidando para ir até o quarto, implorando para eles não terminarem, para darem uma rapidinha. Só que aí o Jair Renan, ele desmentiu tudo, falou que pegaram o celular dele e que o Pupi estaria tentando atacar Bolsonaro, atacando o Jair Renan, porque o Pupi agora está trabalhando para um integrante no governo Lula e por isso agora ele faz parte da esquerda, ele está querendo fama e está querendo desgastar o Bolsonaro. E isso foi um completo erro do Jair Renan. Por quê? Porque ele atacou o ex-namorado. Ou atacou o ex-amigo, enfim, se não fosse namorado, mas ele atacou a pessoa que era próxima a ele. E ao atacar o Diego Pupi, o Jair Renan pode desmoralizar todo o depoimento, todas as informações que foram passadas pelo Diego Pupi à Polícia Federal sobre os escândalos que Jair Renan e ele, Pupi, estão envolvidos. Então esse é o problema, esse foi o erro fatal do Jair Renan. Ele acabou desmentindo o Diego Pupi, afetando o depoimento que ele prestou à Polícia Federal. E houve uma reação, claro. O Diego Pupi entrou em contato com a Fábia Oliveira, que está substituindo o Léo Dias no Metrópolis, porque o Léo Dias saiu do Metrópolis e fez o portal dele. A Fábia entrou no lugar. O Diego Pupi entrou em contato com ela e revelou várias conversas e vários detalhes do relacionamento dele com o Jair Renan. Ele falou o seguinte: eu não quero aparecer. Não quero, meu interesse não é aparecer. O meu interesse é que eu estou sendo investigado, é um constrangimento imenso, eu fui intimado a depor. Ele não está sendo intimado, mas ele não está sendo investigado, mas eu fui intimado a depor, isso é um constrangimento, eu posso ser investigado. O meu depoimento pode cair por terra com esses ataques que ele tem feito a mim. Tudo isso está sendo revelado por conta do esquema que foi feito com o Jair Renan. E quem operacionalizou esse esquema foi o Maciel Carvalho, que é, nas palavras do Diego Pupi, o pivô da separação dos dois. Porque ele não sabe se o Jair Renan teve um relacionamento com esse empresário ou não, mas esse foi o motivo dele ter rompido com o Diego Pupi. E ele divulgou os prints, né, que o Léo Dias falou, ele forneceu os prints lavrados em cartório para a Fábio Oliveira e isso tudo foi divulgado. O Maciel Carvalho, quem é esse empresário? Ele havia sido detido no início do ano. Houve uma operação da polícia lá no Distrito Federal e ele foi preso. Essa operação não estava ainda direcionada ao Jair Renan. Só que houve busca e apreensão na casa do Maciel Carvalho e uma CNH do Jair Renan e um aparelho celular supostamente do filho do Bolsonaro foram encontrados
no apartamento do Maciel Carvalho, ou na residência dele. O Jair Renan, na época, estava em Balneário Camboriú e por isso não foi alvo. Depois, agora, mais recentemente, deve fazer aí um mês, por aí sim, a polícia deflagrou busca e apreensão em 2 endereços do Jair Renan. E por conta disso, houve toda a situação envolvendo o Diego Pupi e o depoimento. Além, pessoal, de todas as acusações que são feitas contra o Jair Renan de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsificação ideológica e organização criminosa, que foram os motivos das 2 operações da Polícia Federal ou da polícia contra ele, o Jair Renan também é acusado de lobby indevido com o Ministério do Desenvolvimento Regional, usando o nome dele como filho do Bolsonaro para conseguir agendas para empresas privadas com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Existe também uma outra suspeita envolvendo o Jair Renan e a Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal, a empresa dele. Então, assim, tem muita coisa que vai surgir ou que pode surgir contra o Jair Renan, que está também afetando o Diego Pupi, porque se ele era assessor do Jair Renan, no mínimo ele vai ter que prestar um depoimento. O que ele viu, o que ele deixou de ver. Então o Pupi, ele se fragiliza também nessa história toda com a iminente prisão do Jair Renan. Eu já apostei com vocês há muito tempo que ele vai ser o primeiro preso. Isso lá na época do Bolsonaro presidente, porque ele não tinha foro privilegiado. De todos os filhos do Bolsonaro, ele é aquele mais distante. Ele não possui uma relação tão direta assim com o Bolsonaro. Quando você fala dos filhos do Bolsonaro, você pensa em Carlos, Flávio e Eduardo. Jair Renan, não. Só quando surge alguma polêmica. Mas ele faz parte do núcleo da família que a primeira família não gosta, que é a família da Rogéria, né, que é a primeira esposa do Bolsonaro, mãe dos 3 primeiros filhos. Eles não gostam da Ana Cristina Vale nem do Jair Renan, que não gosta também da Michelle, e a Michelle não gosta de ninguém, também não gosta, eles não se gostam, essa é a grande verdade. O Bolsonaro abandonou o Jair Renan. Quando houve os primeiros escândalos do Jair Renan, Bolsonaro abandonou, mostrando que ele está fraco e desprotegido. Sem influência política, sem apoio do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro abandonou, não quer problemas para ele, não quer mais problemas que podem complicar ainda mais a situação jurídica do Bolsonaro. Então o Bolsonaro abandonou completamente o filho. Exposto, enfraquecido, sem pressão política e sem absolutamente nada, não sobra nada ao Jair Renan do que simplesmente a prisão. Porque o Bolsonaro já demonstrou que não há o mínimo de boa vontade com o seu filho mais jovem. E quem vai jogar o Jair Renan na prisão é o Diego Pupi. Por quê? Porque o Pupi está magoado. Em Brasília, só a ex-esposa e assessor que derrubam um político. Isso vai acontecer com o Jair Renan. Quando houve o primeiro depoimento, o Diego Pupi concedeu uma entrevista à revista Veja, ameaçando, falando que haveria revelações, né, sobre o Jair Renan. E depois nós vimos tudo o que aconteceu. Porque ele já estava magoado com o término. E você acha que vendo o Jair Renan jogando o bolsonarismo contra o Diego Pupi, ele vai ter solidariedade com ele? Não vai. Vai acontecer com o Jair Renan a mesma coisa que aconteceu com o Valdemar Costa Neto lá no Mensalão. A ex-esposa do Costa Neto, na época estava divorciada, ela foi prestar depoimento na CPI do Mensalão e ela falou, o Valdemar recebeu dinheiro. Tinha Mensalão. Nós fomos para Tailândia, para Tailândia, Taiwan, fazer negócios escusos. Lavagem de dinheiro, porque ele não fala inglês, eu falo. E ele recebeu dinheiro sim do Mensalão. O Mensalão foi real, o Valdemar recebeu dinheiro. E a partir desse depoimento ele foi preso. Então vai acontecer a mesma coisa com o Jair Renan. Pelo menos essa é a minha aposta. O que nós temos que saber é qual vai ser a reação da família Bolsonaro com a prisão do Jair Renan. Não vai ficar a mesma coisa. Ah, mas ele era distante do Bolsonaro. O Bolsonaro nem gostava desse menino. O Bolsonaro nem queria tê-lo. Ele falou assim, foi uma decisão dela, da esposa, da Ana Cristina Vale. Se ela quisesse ter tirado, tirasse. Ah, mas ela quis ter. Como vai ficar essa relação? Porque vai ser um integrante da família preso, mesmo sendo distante. É alguém preso. Michelle não gosta do Jair Renan. Isso vai afetar a relação da Michelle com o Bolsonaro? Nós não sabemos. E mais ainda, como vai ficar Ana Cristina Vale depois que o filho for preso? Porque Ana Cristina Vale é mãe do Jair Renan. Ela não gosta de Michelle, Bolsonaro não gosta dela. O fim do casamento foi um fim muito tumultuado. Ela fazia pressão e chantagem no Bolsonaro, segundo assessores do ex-presidente. Ela foi a operadora das rachadinhas, porque quando o Carlos virou vereador, ela assumiu
como chefe de gabinete e depois, em 2003, quando o Flávio vira deputado estadual do Rio de Janeiro, ela coloca a melhor amiga para ser chefe de gabinete do Flávio. E aí começa todo o esquema das rachadinhas. Então ela sabe muita coisa sobre a família Bolsonaro. O período mais podre da família Bolsonaro, Ana Cristina sabe. Ela sabe de tudo. Então, como fica a relação e a situação depois da eventual prisão do Jair Renan? Isso é um ponto que nós temos que observar e vai ser muito interessante de acompanhar.